Saúde Digital SUS Campinas. Olá, meu nome é Kelly e eu sou fisioterapeuta do Centro de Reabilitação aqui do município de Campinas. Eu vim conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o acidente vascular cerebral. Ele acontece nos vasos sanguíneos, por isso vascular, e no cérebro, por isso cerebral. E apesar de ser chamado de acidente, 80% dos casos são totalmente evitáveis. Isso acontece porque os fatores de risco do AVC são tabagismo, sedentarismo, sobrepeso ou obesidade, alcoolismo, e todas essas questões elas podem ser modificadas. Todos esses fatores, eles interferem na pressão arterial, que é a pressão do vaso. E quando a pressão arterial está aumentada, ela pode levar a um rompimento do vaso, que é o AVC hemorrágico, e por conta de algumas alterações do vaso, como diminuição da elasticidade ou o famoso entupimento, por conta de uma má alimentação, gordura que vai acumulando nesse vaso, pode acontecer o entupimento do vaso, que muitas pessoas conhecem como AVC isquêmico. Esses dois tipos, como eu falei, eles podem ser evitados desde que sejam controlados esses fatores de risco. Alguns fatores estão relacionados a antecedentes familiares, então se alguém na sua família já teve um AVC, existe uma predisposição maior de que você venha a ter, mas na maioria das vezes a gente consegue controlar praticando atividade física, cessando o uso de cigarro, álcool, drogas, controlando a alimentação e, principalmente, quem já tem pressão alta, utilizando corretamente a medicação. 1 em cada 4 pessoas no mundo tem um AVC e os registros no Brasil indicam que 11 pessoas vão a óbito por hora. Desde o início do ano, esses números vêm aumentando cada vez mais. Então é uma questão urgente que a gente precisa cuidar e por ser evitável existem muitas coisas que a gente pode fazer. Apesar de nem sempre levar à morte, o AVC ele deixa sequelas muitas vezes irreversíveis. Como é algo que acontece no cérebro, e o cérebro é responsável por todas as funções do nosso corpo, uma pessoa que sofre o AVC, ela pode ter alterações motoras, cognitivas, então alterações de memória, de comunicação, de deglutição, e são sequelas que podem atrapalhar muito a vida do indivíduo. Hoje em dia, o AVC está acontecendo em pessoas cada vez mais jovens e isso atrapalha também o retorno à atividade laboral. As pessoas elas não conseguem muitas vezes voltar ao trabalho, pelo menos não ao trabalho que elas desenvolviam antes. O principal ainda é evitar o AVC, mas ainda assim ele pode ocorrer. E quando ele ocorre, ele precisa ser identificado o quanto antes, para que a pessoa possa ser atendida também o quanto antes. Dessa forma, as sequelas podem ser minimizadas. Mesmo assim, as sequelas podem ocorrer, como eu falei, alterações motoras, pessoas que têm dificuldade para recuperar o movimento da mão, ter dificuldade para marcha, para caminhar, e nesse ponto a gente vai ter o serviço de reabilitação. A reabilitação ela acontece já no primeiro momento, já dentro do hospital, estimulando esse indivíduo a retomar as suas atividades do cotidiano. Então a pessoa precisa ser estimulada desde o início, com estimulação sensorial, movimento e refazendo aquilo que ela já fazia. Quanto mais ela receber estímulos, tanto no hospital, dentro de casa, quanto em centro de reabilitação, melhores as chances de recuperação desse indivíduo. Como é muito importante identificar os sinais de um AVC para levar essa pessoa para o hospital quanto antes, o que vocês precisam prestar atenção, ter em mente se a pessoa tiver alguma dificuldade de movimentar um lado do corpo, a pessoa está sentindo dormente, anestesiado ou fraqueza, não consegue levantar um braço, ou se ela tem um desvio da linha da boca, a boca começa a entortar um pouquinho, ou se ela tem uma dificuldade de fala, esses são sinais urgentes para que a pessoa seja levada ao hospital e receba um atendimento o mais precoce possível para que fique com menos sequelas. Então, é importante ligar urgente para 192, o SAMU vai atender e vai direcionar essa pessoa para um centro especializado de atendimento ao AVC. Saúde Digital SUS Campinas. Prefeitura de Campinas. Secretaria de Saúde. Secretaria de Educação. Produtora Rio Brasil Digital.
Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.